Saiu o capítulo 1163 de One Piece e eu não tô acreditando no que o Oda tá fazendo. Rox, Barba Branca e Kaido, que já haviam se unido no capítulo passado, se juntaram a Garp, Roger e Big Mom num combo contra Imu-sama. Todos eles usaram ataques nomeados, incluindo Barba Branca, pela primeira vez na história, e mesmo assim, nenhum deles conseguiu causar dano nenhum. E eu só consigo me perguntar como que o Oda pretende fazer com que Imo seja derrotada. Imo já era uma figura muito comparada a Kaguya de One Piece, mas depois desse capítulo, ela tá muito mais parecida com Madara, de tão invencível que o Oda fez ela aparecer nesse capítulo. E por incrível que pareça, eu tenho algumas sugestões de como o Oda pode vir com uma saída para que Imo seja derrotada. Será que ela será traída com um golpe nas costas igual aconteceu com Madara? Além disso, como a gente veio teorizando nas últimas semanas, tivemos o nosso homem Rox D. Shebeck sendo pego por Imo e transformado em demônio pela habilidade do Dome Reverse. Por mais que esse cenário fosse previsível, às vezes é bom que seja, porque esse vai ser um plot muito bom de assistir. Rox, o maior pirata de sua época, agora na sua versão demoníaca, ainda mais poderosa do que antes, forçando Roger, Garp e todos os demais grandes nomes de God Valley a se unirem contra ele. É sobre esse capítulo insano que a gente vai comentar no vídeo de hoje, e o seu único dever é clicar no botão do like e entrar pro meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa nova jornada em direção ao primeiro 1 milhão de tripulantes. E galera, estão vendo essa camiseta que eu tô usando aqui? Essa é a primeira coleção da minha nova marca, a loja Zenkai. Foram meses trabalhando nesse projeto até a gente alcançar o resultado perfeito e poder entregar um material da melhor qualidade possível para vocês. Eu já tinha comentado sobre isso com vocês aqui no canal e agora esse projeto está finalmente ganhando vida. Essa que eu tô usando, a estampa principal é nas costas, é a camiseta do Zoraço, que eu vou dar um pequeno spoiler para vocês. Vão ser 3 camisetas, uma do Luffy, uma do Zoro e uma do Sanji, na coleção intitulada Asas do Rei dos Piratas. Então fica atento, porque semana que vem, dia 31 de outubro, sexta-feira que vem, teremos o lançamento dessa primeira coleção. Ao longo dos próximos dias, eu vou dando mais detalhes nos vídeos aqui do canal e no Instagram da loja Zenkai. Então fica atento e marca na sua agenda, beleza? A primeira coisa que a gente vai comentar é sobre a capa desse capítulo, que mostra o Luffy fazendo um parkour com mais 2 macacos ao redor dele. Por incrível que pareça, essa capa tem bem mais conteúdo pra gente comentar do que a história de capa da Yamato. A princípio, essa arte pode parecer meio aleatória, mas eu tenho certeza de que o Oda escolheu esse pedido de capa de forma 100% meticulosa. Isso porque uma das habilidades que eu acredito que o Luffy terá com Gear 5 será a criação de clones dele próprio e feitos de borracha. A gente sabe como ele já vem conseguindo criar um par de óculos e mais recentemente o anime deixou bem claro que o Luffy foi capaz de transformar parte do seu corpo de borracha em um balde de tinta. Então, para que o Luffy possa criar clones feitos de borracha a partir do próprio corpo, isso é, meu amigo, um pulo. Isso obviamente também faria uma referência à lenda de Sun Wukong, o Rei Macaco, que era capaz de criar clones de si mesmo. O próprio Kizaru, que enfrentou o Luffy no arco passado, possui a alcunha de macaco amarelo e também consegue produzir clones feitos de luz de si mesmo. E o Luffy, tendo o nome de um macaco literalmente, também será capaz de fazer o mesmo. Ou seja, o pedido de capa do Luffy fazendo um parkour com um monte de macaco é uma clara anedota a essa habilidade que o Luffy ainda vai revelar pra gente. Parecia um pedido de capa aleatório, mas vocês esquecem que o Oda nunca faz algo por acaso. Adentrando o capítulo, vemos o visual completo do Gorosei Saturno depois de ter sido possuído por Imo. Eu realmente fico curioso para entender o que exatamente é essa coisa preta que forma a aparência de Imo, se esse é um corpo de Imo feito de trevas, se é um corpo feito de tinta, né, como aquela velha teoria de que Imo possui a fruta da tinta para fazer um contraste com a fruta da borracha,
ou se é um corpo feito inteiramente de haki, sabe? Como o haki do armamento é uma armadura preta que cobre o corpo do usuário, existia aquela velha teoria de que o haki do armamento poderia ser expelido do corpo a um nível ainda mais avançado, chegando ao ponto do Shanks, por exemplo, ser capaz de criar um braço feito inteiramente de haki do armamento. Parece loucura? Pode até ser, mas a essa altura eu acho que qualquer uma dessas opções é válida. Enfim, independentemente do que seja feito esse corpo de Imo, Imo é capaz de materializar uma cópia do próprio corpo, provavelmente da mesma forma como outros personagens são capazes de fazer o mesmo, seja o Kizaru com as suas cópias, seus clones feitos de luz, ou o Doflamingo e seus clones feitos de fio. Isso não tem muito mistério. E nesse capítulo podemos ver como Imo utiliza até mesmo os Gorosei como seus peões em batalha. Por exemplo, Imo consegue descolar a tatuagem tribal do corpo do Saturno e usar como garras extras para atacar os Handles, seja os Handles piratas e até mesmo os Handles da marinha. Ela realmente não tá nem aí para ninguém porque ela sabe que pode resolver essa situação a qualquer momento. E mais uma vez eu preciso elogiar o Oda. O fato de Imo ser capaz de interferir em God Valley dessa forma, ao invés de ficar sentada o tempo inteiro no trono vazio de Marijoa por 800 anos seguidos, sem fazer praticamente nada da vida e só, sei lá, deixando os outros resolver tudo por ela, além de dar uma moral muito grande pro nível de ameaça que Imo representa, justifica também aquela frase do Vegapunk de que a guerra que começou no século perdido ainda não terminou. E quando o Vegapunk disse isso, não era como se a guerra tivesse sido pausada no final do século perdido com a morte do Joy Boy e só viesse a ser retomada agora por causa do Luffy. Não, o incidente de God Valley mostra que essa guerra continua acontecendo sem parar durante todos esses séculos. Imagina o quanto de gente que Imo não eliminou ao longo de todo esse tempo. Não é como se ela tivesse ficado parada até agora que o Rox apareceu para desafiar o reinado dela. Não, Imo é alguém que permanece no topo do mundo porque esmagou todos aqueles que tentaram se levantar contra ela, mesmo que de forma indireta, durante mais de 800 anos seguidos. Então, o incidente de God Valley serve justamente para mostrar isso, mas depois eu vou comentar sobre como será possível derrotar Imo-sama. Seguindo o capítulo, vemos a reação do Roger mandando o resto do bando meter o pé, incluindo o Rayleigh, enquanto ele decide ficar para lutar. Então, infelizmente, não teremos o Rayleigh participando da batalha final. E vemos também a reação do Garp. A gente descobre que aquela foi a primeira vez que ele viu um Gorosei pessoalmente, então ele não faz a menor ideia de que ele foi possuído por Imo. Na verdade, o mais provável é que ele também nem sequer soubesse da existência de Imo, pelo menos até aquele momento. E outra reação que vemos foi a de Rox, ficando de pé para cumprir a sua promessa de derrotar o Rei do Mundo. Quem diria que o Rox realmente teria essa chance, né? Vemos que Imo chama o Rox de Davy Jones e Rox responde: "Acho que você pegou o cara errado. Eu nunca nem conheci o homem." E claro, Imo chamou Rox de Davy Jones pelo Rox ser um descendente direto dele, o herdeiro da vontade de Davy Jones. Assim como Luffy é chamado de Joy Boy inúmeras vezes ao longo da história. Sabemos que Luffy é o herdeiro da vontade de Joy Boy, mas eu suspeito que ele também seja um descendente do próprio Joy Boy. Eu realmente acredito que Joy Boy era alguém que pertencia à família Monk e talvez o fato de Imo chamar o Rox dessa forma seja uma evidência disso, já que Rox herdou tanto a vontade de Davy Jones quanto a sua linhagem sanguínea, assim como Luffy pode ter herdado tanto a vontade de Joy Boy quanto a sua linhagem sanguínea também. Dito isso, Rox diz que chegou a hora de cumprir a sua promessa, o que justifica também o título desse capítulo ser chamado de Promessa. Então a batalha começa com Rox cortando uma das garras de Saturno sem dificuldade. Enquanto isso, os marinheiros comentam que Rox está atacando o Saturno e perguntam para o Garp se eles não deveriam dar um reforço. Eis que o Garp responde:
Pode ter certeza que sim, mas o que os marinheiros não entenderam era para quem o Garp pretendia dar esse reforço. E eu achei, galera, que essa foi uma reviravolta, uma virada de chave meio abrupta demais, pelo menos para o Garp que a gente conhece. Porque o Garp que a gente conhece é alguém absolutamente passivo quanto à forma como funciona o sistema do governo mundial. A gente nunca viu ele fazer absolutamente nada para tentar mudar o sistema por dentro. Na verdade, até mesmo na Marinha, ele sempre foi assim. Na execução do Ace, por exemplo, ele permaneceu quietinho e obediente até o fim. Ele só despirocou depois que o Ace já tinha morrido, o que é uma reação normal e esperada de um avô. Então, eu acho que esse Garp que a gente tá vendo em God Valley é bem diferente do Garp que a gente conhece hoje. O Garp que a gente conhece hoje nunca faria nada contra o Gorosei Saturno. Então, a explicação que eu vejo pra isso é que sim, o Garp de antigamente era bem mais porra louca, a ponto de decidir atacar um Gorosei tão rápido assim, mas pode muito bem ser que depois dele ver o nível de poder de um Gorosei, no caso, o nível de poder de Imo, durante o incidente de God Valley, a ponto de não ser ferida por nenhum deles e ainda conseguir transformar o Rox num demônio, pode ser que isso tudo tenha feito com que o Garp passasse a ser alguém muito mais comportado e começasse a andar muito mais na linha se ele quisesse continuar vivo. Ou seja, o incidente de God Valley pode ter feito com que o Garp tenha sido adestrado como um cão bem mais obediente do governo. Não é à toa que ele veste uma touca de cão mesmo, né? Seguindo o capítulo, vemos o Capitão John e seus subordinados fugindo com diversos tesouros de God Valley. De repente, vemos que diversos metais começam a ser puxados para perto do Capitão John e temos a grande revelação de que John possuía a fruta do magnetismo, a exata mesma fruta de Eustace Kid. Detalhe que o John fala, né? A mim, meu tesouro. No maior estilo, a mim, meus X-Men. Vamos lá! Essa é uma teoria que existe há alguns anos, na verdade, a relação do Eustace Kid com o Capitão John, né? Essa é uma teoria que existe há alguns anos e se baseava no fato do personagem Capitão Eustace Kid ser baseado no pirata da vida real William Kidd, que era filho de um pirata chamado Capitão John Kidd. Mas até aí, tudo bem. O detalhe é que nos últimos capítulos, o personagem Capitão John apareceu com uma mão mecânica feita de entulhos muito parecida com a que o Eustace Kid sempre usava. E isso sugeriu que o John fosse o antigo usuário da fruta do Kid. E agora temos a confirmação oficial de que isso era mesmo verdade. Só resta agora a gente saber, né? A gente ter a confirmação de que o John era mesmo o pai de Eustace Kid. De qualquer forma, isso significa que o tal tesouro do Capitão John provavelmente veio desse incidente e é bem possível que entre esse tesouro esteja pelo menos uma das 9 Akumas no Mi usadas como prêmio durante esse torneio. A grande pergunta é: qual diabos de Akuma no Mi seria essa? De qual diabos? Qual diabo seria essa fruta do diabo? Mas não vai ser tão fácil para que o John consiga fugir com seu tesouro, já que Ganzui estava na sua cola e lançou uma pequena esfera explosiva. E aqui temos mais uma aparente confirmação, dessa vez de que Ganzui era o antigo usuário da fruta da catota explosiva do Mr. Five. E detalhe que ele não deixa barato nem para o Shiki, que também vira alvo do seu poder. Galera, foi bom ver o Ganzui recebendo destaque, inclusive o design dele até fez eu me lembrar de Pika, no caso o personagem Pika, né, e não o órgão genital, mas por outro lado, uma pena, né, que o Shiki não esteja recebendo tanto destaque assim nesse arco. O Oda, ele insistiu em trazer ele de volta para a história, mesmo que através de flashback, o cara já tinha uma das frutas mais apelonas da série, a fruta da levitação. Isso a gente pode comprovar, né, pelo Shiki sempre aparecer flutuando nessas cenas desse flashback, mas mesmo assim, o coitado vai ser trollado pelo Ganzui ao invés de estar do lado dos grandes nomes dos Piratas Rocks para enfrentar Imu-sama. Bom,
Vamos ver se o Shiki ainda tem esperança e pode acabar roubando a cena em algum momento, quem sabe levitando a ilha de God Valley inteira e quem sabe até mesmo virando ela de cabeça para baixo para afundar todo mundo no oceano. De qualquer forma, vamos ver se o Capitão John vai conseguir fugir da ilha com o seu tão emblemático tesouro ou se o paradeiro desse tesouro vai se tornar desconhecido ainda durante o incidente de God Valley. Eu tô muito curioso para saber qual será o fim desses outros membros dos Piratas Rocks. Bom, ainda falando sobre essa confusão que tem rolado no meio ali por causa do Capitão John, podemos ver que a sua fruta do magnetismo também chegou a afetar até mesmo o Dragon, que começou a ser sugado por causa da arma que ele estava segurando e depois ele foi arremessado por causa da explosão causada pelo Ganzui. O resultado disso é que o Dragon acabou perdendo o bebê Shanks de vista e, na verdade, ele começa a segurar um tronco. Eu fiquei pensando, caralho, o que rolou ali, né? Uma espécie de jutsu que trocou o tronco pelo bebê? Que porra é essa? E pelo que podemos ver, foi o próprio bebê Shanks que encontrou o seu destino dentro de um baú de tesouro sem querer. Ou seja, pelo visto, não foi o Dragon que colocou o Shanks dentro do baú de tesouro e aparentemente dentro desse baú de tesouro que o Shanks acaba entrando não existia nenhuma Akuma no Mi. Então a teoria de que o Dragon roubaria um baú de tesouro, comeria a Akuma no Mi que estivesse dentro daquele baú e colocaria o bebê Shanks dentro do baú parece que caiu completamente por terra, inclusive a possibilidade do Dragon acabar sendo perseguido pelo Garlin. E isso é uma pena porque, além de ser um banho de água fria para um plot que seria fenomenal, isso até diminui o feito do jovem Dragon de ter salvado a vida do Shanks. Ele pode até ter corrido para salvar o Shanks, mas no fim o bebê Shanks meio que acabou se salvando sozinho. Bom, voltando para a batalha contra o Saturnimo, né, a mistura de Saturno com Imo, vemos a galera chegando para se juntar ao Rocks e formar o maior combo que já existiu na história de One Piece. Garp, Roger, Rocks, Barba Branca, Kaido e até mesmo a Big Mom, todos eles se juntam para atacar Imo ao mesmo tempo. Galera, sem dúvidas, essa é uma página que vai entrar para os anais da história de One Piece. E aí, será que essa página já entrou no seu anal? Impacto Galáctico, Partida Divina, Bottle Breath e Coco e até mesmo Barba Branca lança um ataque nomeado pela primeira vez na história e eu tenho certeza que foi só para fazer parte da turma. Ele inventou um nome na hora ali pro ataque dele, porque depois ele nunca mais nomeou nenhum ataque. E o Rocks também lança a sua Maldição do Abismo. Curioso esse nome, né? Considerando que o Rocks não sabia o que estava por vir. Quem sabe ele não tem herdado o nome dessa técnica também do seu antepassado Davy Jones. Tudo bem que o combo do Kaido e da Big Mom lá em Onigashima passou uma impressão de ser um ataque muito mais devastador do que esse, e isso a gente precisa ser sincero aqui, mas na prática esse deve ter sido o combo mais poderoso da história mesmo. Então Imo é completamente explodida por todos os lados, mas logo em seguida ela lança uma onda de Haki do Conquistador, talvez até como uma forma de instinto de sobrevivência, né? E simplesmente começa a se regenerar como se não fosse nada. Eu tenho certeza que se o Shiki tivesse atacado junto, meu amigo, aí que não teria sobrado nada de Imo pra contar a história. Mas infelizmente o Oda teve que tirar o homem da jogada pro arco poder continuar. E enquanto Imo se regenera, vemos a reação e interação do Kaido dizendo: mas agora eu já comi, não tem como eu vomitar a fruta de volta. E a Big Mom dizendo: então me pague de volta. E vemos o Roger e o Garp medindo o tamanho de pau ali para saber qual ataque deles tinha feito mais efeito, né? Na prática, nenhum. E galera, isso faz a gente se perguntar como diabos Imo pode ser derrotada no final de One Piece, mesmo depois de tancar um ataque massivo como esse. Vamos lá. A primeira hipótese é que esse corpo de Imo seja apenas um clone dela e por isso ele pode ser reconstituído a qualquer momento. Independentemente do que seja feito esse corpo, seja de trevas, tinta preta ou qualquer outra coisa, ainda continua sendo apenas um clone. Então mesmo que o Rocks tenha um Haki capaz de ferir até seres imortais, ele não está atingindo o corpo verdadeiro de Imo. Já a segunda hipótese é que Imo realmente seja roubada nesse nível mesmo. E se esse for o caso, isso significa que uma possível aliança entre Luffy e Teach talvez não seja o suficiente
para derrotar Imo. E se uma aliança como essa não for o suficiente, talvez a gente precise começar a considerar uma solução um pouco mais viajada. Eu não duvido que o Oda decida inventar um ataque que reúna a força de espírito de todas as pessoas ao redor do mundo e, quem sabe, de todas as pessoas que existiram desde o século perdido. A gente já viu que Joy Boy foi capaz de selar o seu haki do Conquistador num pedaço de corda, então eu não duvido que um haki ainda mais poderoso possa ter sido armazenado desde aquele período. E quem sabe aquele segundo chapéu de palha gigante armazenado e escondido em Marijoa seja a chave para isso. Eu não duvido que aquele chapéu de palha esteja abarrotado de haki do rei, tanto de Joy Boy quanto de toda a aliança de todas as pessoas ao redor do mundo que ele formou naquele período. E no instante em que esse chapéu de palha gigante tiver os seus nós desatados, essa onda de haki do rei será liberada. E quem sabe esse haki possa se unir ao haki de todas as pessoas que existem hoje no mundo, no maior estilo Genkidama mesmo. Mas talvez eu faça um vídeo destrinchando melhor essa ideia nos próximos dias. Mas eu acho que, eu acho que a gente tá seguindo pelo caminho certo. Enfim, Rox ainda tenta cortar Imo de todas as formas possíveis, mas nada daquilo se mostra útil. E mais uma vez, nada do Oda colocar a espada enegrecida ou algum raio de haki do rei sendo usado. Mas, nesse caso, talvez tudo bem, né? Talvez tenha sido um golpe dado ali no desespero, já que o anterior, em que ele usa o haki do rei, acabou não funcionando. No fim, Rox é pego por Imo e Imo diz que não será ela que irá agir a partir de agora, mas será o próprio Rox a eliminar a própria família. Domi Reverse. O capítulo termina com o rosto de Rox começando a ser transformado, enquanto vemos Eris e Tate fugindo pela floresta. Galera, confirmada a nossa teoria de que Rox seria transformado em demônio pelo Domi Reverse, mas eu vou dizer pra vocês que eu acreditava que seria mais difícil de Imo fazer isso. Eu achava que o Rox estaria pelo menos mais nerfado fisicamente, quem sabe depois de ter lutado contra o Roger e o Garp, mas o bicho tava praticamente 100% mesmo. Então será que não existe qualquer restrição para que Imo possa usar uma habilidade como essa? Porque se não existe, então acabou, meu amigo, pode entregar o jogo mesmo. Mas talvez exista de fato uma restrição para isso, e essa restrição foi cumprida sem que ninguém percebesse. Se vocês repararem, Domi Reverse é um termo que vem do latim e significa retorno para casa. Como sabemos, a terra natal de Rox é God Valley, então pode ser que essa habilidade do Domi Reverse só funcione no local de origem do alvo dessa técnica. Talvez por isso que Imo decidiu atrair Rox até God Valley, para que essa peça estivesse no local exato do seu tabuleiro de xadrez. E isso explicaria por que os gigantes de Elbaf puderam ser transformados pela habilidade do Domi Reverse, porque eles também estavam na sua terra natal. Essa é uma hipótese bem convincente, porque isso traria uma certa restrição para a habilidade de Imo, ao mesmo tempo que manteria o mistério em torno dessa habilidade. Contanto, a gente não sabendo e não entendendo exatamente como aquilo foi possível, e nem o próprio Rox, que se tornou o alvo daquela técnica. Bom, o capítulo termina dessa forma, e eu vou dizer para vocês que eu adorei o ritmo desse capítulo. Ele foi ao mesmo tempo corrido, mas num ritmo mais lento do que os anteriores, o suficiente para a gente conseguir acompanhar em mais detalhes o andamento do arco e da batalha contra Imo. E se você ficou até o final do vídeo, galera, lembrando para você anotar na sua agenda que sexta-feira que vem, dia 31 de outubro, teremos o lançamento da primeira coleção da loja Zenkai. Ó só, lembrando novamente o spoilerzão do Zoro aqui, ó. Então fica atento nos próximos vídeos e lembra de seguir a página no Instagram da loja Zenkai para saber mais detalhes, beleza? Até a próxima, tchau!